Você já percebeu que às vezes a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas continua fazendo a mesma coisa? Sabe que precisa se afastar, mas volta. Sabe que precisa dizer não, mas diz sim. Sabe que aquela situação está te fazendo mal, mas permanece. Talvez você pense assim: por que eu faço isso comigo? Hoje eu quero te contar uma história da Bíblia que me fez pensar muito sobre isso. É a história de Salomão. Salomão, ele começou muito bem. Quando Deus apareceu para ele e disse que ele podia pedir o que ele quisesse, Salomão, ele não pediu dinheiro, ele não pediu poder. O que Salomão pediu? A história é bem conhecida. Ele pediu sabedoria. E para que Salomão pediu sabedoria? Para governar o povo. Olha só, assim, aos olhos de Deus, maravilhoso. Deus se agradou muito daquele pedido de Salomão. E foi aí que o Salomão se tornou conhecido por sua sabedoria. Construiu o templo, prosperou, viveu ali um período de muita grandeza e prosperidade, riquezas. E se você olhasse assim para a vida daquele homem naquele momento, se fosse nessa época, a gente ia pensar assim: nossa, esse homem está no caminho certo, né? Mas então começou a acontecer coisas na vida do Salomão. Lá em Reis, no capítulo 11, a Bíblia começa a mostrar uma mudança ali. Ele é Reis 1, em capítulo 11. Ele começa a permitir coisas que aos poucos vão desviando seu coração, coisas que Deus já tinha avisado para ele que não era para ele fazer. E existe uma frase ali naquele capítulo que para mim foi muito forte, que o coração dele não era mais fiel ao Senhor, não era totalmente fiel ao Senhor, seu Deus. E olha só, o Salomão, ele não acordou um dia e simplesmente deixou de ser quem ele era. Foi acontecendo aos poucos. E talvez seja exatamente assim que muitos dos nossos ciclos eles começam. Não é com uma grande decisão, a gente fala, vou começar esse ciclo. Não, mas pequenos sims que a gente dá para a vida. Sims que gostaríamos de ser não. É uma pequena fuga, é uma necessidade de aprovação, é uma mentira que a gente conta pra gente, sabe? É uma pequena volta para aquilo que a gente prometeu que um dia não ia mais voltar. Até que um dia a gente olha para nossa vida e pensa assim: como que eu vim parar aqui? E talvez a pergunta não seja por que isso sempre acontece comigo. Talvez a pergunta seja o que eu estou permitindo que aconteça dentro de mim. Saber não é o mesmo que transformar. A gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe para onde deve ir, mas não se transforma, né? Não coloca aquilo em prática. E aqui existe uma coisa ainda mais profunda na história de Salomão, porque ele tinha sabedoria, mas ter a sabedoria não significava, nem significa automaticamente fazer escolhas sábias. Você pode saber o que é certo e continuar fazendo o contrário. Pode entender seu padrão, tá entendido, eu sei, mas continua repetindo. Pode saber que precisa se posicionar e continua buscando aprovação. Você pode saber que precisa deixar determinada situação para trás e continua alimentando a esperança de que ela finalmente vai mudar. Então, conhecimento não é transformação. A transformação acontece quando aquilo que você compreendeu começa a mudar a maneira como você vive. Então, trazendo ele para a nossa vida, talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você esteja aí cansada de repetir a mesma história com pessoas diferentes. A mesma insegurança, o mesmo medo, a mesma necessidade de ser aceita, os mesmos tipos de relacionamento, a mesma dificuldade financeira, a mesma procrastinação, a mesma sensação de não saber quem você realmente é. E aí você começa a pensar: será que eu nasci assim? Será que não tem jeito mais? Nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, para sempre assim, Gabriela. Não necessariamente, né? Talvez a gente, eu, você, a gente tenha aprendido isso. Talvez em algum momento da nossa vida a gente tenha encontrado uma maneira de sobreviver. A gente aprendeu a agradar, aprendeu a se esconder,
aprendeu a querer controlar as coisas, aprendeu a não confiar em certas pessoas e aprendeu a não pedir ajuda também. Aprendeu a ser forte, tem que aguentar. Então, aquilo que um dia foi uma estratégia para a gente sobreviver foi com o tempo assim transformando isso em uma prisão. A história de Salomão, ela é mais ou menos assim. Fica interessante aí nessa parte, porque as escolhas dele também não terminaram nele. É aí que entra o ciclo, né, também, não o ciclo somente na vida dele, ele passou pro filho. Depois de Salomão veio o filho Roboão, e o Roboão recebeu a oportunidade de escolher diferente. O povo pediu para que ele aliviasse o peso que o pai dele, o Salomão, tinha colocado sobre eles, e os homens mais velhos aconselharam: sirva esse povo. Mas o Roboão escolheu ouvir outro conselho. Ele escolheu endurecer o coração e o reino ficou dividido. Isso me faz pensar em mais uma coisa. Aquilo que não é percebido e transformado pode ser reproduzido. Aquilo que não é percebido e transformado pode ser reproduzido. Isso é o que acontece dentro das famílias. Você, a gente percebe que está repetindo algo que viu. Por exemplo, uma forma de amar, uma forma de se defender, uma forma de discutir, uma forma de lidar com dinheiro, uma forma de lidar com uma rejeição, uma forma de enxergar você mesma. Mas existe uma boa notícia: você pode interromper o ciclo. Pode interromper o ciclo. E assim, interromper o ciclo não é que a gente vai colocar a culpa em alguém, vão culpar quem colocou isso tudo na nossa vida. Os pais, os responsáveis, não. Não vai culpar a sua infância. E também não é fingir que nada aconteceu, né? E assim, não significa assumir a culpa por tudo que fizeram por você. Ah, eu sou culpada. Porque existe uma diferença entre a culpa e a responsabilidade. A culpa, ela vai te dizer assim, tudo culpa minha, ou então culpa do outro, culpa do pai, da mãe, né, do responsável. E a responsabilidade, ela traz a responsabilidade. Talvez eu não tenha escolhido aquilo que aconteceu comigo, mas eu posso escolher o que farei com aquilo daqui para frente. Você não escolheu tudo que recebeu, mas pode escolher o que vai continuar carregando. Então eu quero te fazer algumas perguntas. Não precisa responder rápido, você vai pensar. Qual situação continua se repetindo na sua vida? Presta atenção. Qual é o padrão que você já reconhece? O que você sempre faz quando se sente rejeitada, por exemplo? O que você faz quando você sente medo? Você foge? Você tenta agradar? Você ataca? Você quer controlar? Você fica calada? Simplesmente se cala? Ou você vai ali procurar alguém para te validar, para dizer que oh, não, mas você tá certa. É isso mesmo. Mas agora vem uma pergunta que ela é mais importante que as anteriores. O que esse comportamento está tentando proteger em você? Porque talvez existe aí uma versão sua que aprendeu a agir dessa maneira por algum motivo. Talvez essa versão precise ser compreendida e não condenada. Talvez quebrar um ciclo não seja fazer uma grande revolução amanhã, hoje ou amanhã. Talvez seja fazer uma escolha diferente hoje. Quando você normalmente diria sim, talvez diga não. Quando normalmente fugiria, talvez seja a hora de permanecer e conversar. Quando normalmente você procuraria ali a aprovação de alguém, talvez é a hora de você confiar naquilo que você sabe sobre você. Quando normalmente você voltaria para o mesmo lugar, talvez escolha não voltar. Quando normalmente se esconderia, talvez finalmente permita que alguém conheça quem você realmente é. E assim, né? É assim que o ciclo vai perdendo a força. Uma escolha diferente de cada vez. E tem algo que eu não queria deixar de falar, porque Salomão, ele começou pedindo sabedoria.
Talvez essa também seja uma oração que a gente precise fazer. Deus, me dê sabedoria para enxergar aquilo que eu ainda não estou conseguindo enxergar em mim. Não apenas, Deus, muda a minha situação, muda aqui, me ajuda. Mas, Deus, transforma minha mente para que eu não continue sendo a mesma pessoa dentro de situações diferentes. Porque talvez algumas pessoas estejam esperando uma mudança externa. Mas Deus, ele está trabalhando no seu interior. Salomão começou muito bem, né? Mas a história do Salomão mostra pra gente que ninguém está acima da necessidade de vigiar o próprio coração. Talvez seja essa pergunta, né, que eu quero deixar para você agora, que é: o que anda ocupando aí o centro da sua vida? O que está governando as suas escolhas? O que você está permitindo entrar aos poucos na sua vida? Qual ciclo você decidiu que termina em você? Porque você não precisa negar a sua história, o seu passado, para construir uma nova história. Você precisa olhar para ela com consciência, entender o que aconteceu, reconhecer o que foi aprendido e começar a escolher diferente. O seu passado, ele pode explicar muito dos seus padrões, mas ele não precisa determinar o seu próximo capítulo, a sua próxima história, o seu amanhã. Talvez hoje não seja o dia de mudar tudo, mudar o mundo. Talvez seja apenas o dia de fazer uma escolha diferente, uma escolha consciente, uma escolha que diga: isso começou comigo, mas não precisa continuar comigo. Acaba em mim. E talvez seja exatamente aí que começa o seu despertar.